Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. Hoje vamos falar do Lenovo IdeaPad Slim 3, é a versão 2BR, uma versão excelente, um notebook que já vem com aquele novo visual da Lenovo, que chamou bastante atenção e está conquistando bastante o público. Hoje é 5 de agosto de 2025, o notebook está custando R$ 3.095,14 aqui na loja oficial da Amazon. Bora começar analisando a estrutura física desse notebook? Bom, pessoal, à primeira vista a gente já consegue ver que o notebook tem bordas bem largas, o que não é um ponto negativo, na verdade é um ponto bem positivo, ele traz maior segurança para a tela, você vai ter uma tela mais robusta, mais durável. Essa borda, ela protege, né? Quando dá uma pancadinha, talvez você baixe o notebook sem querer na parede, alguma coisa, ela vai trazer uma proteção maior para sua tela, o que é muito importante. Na parte superior a gente tem uma pequena abinha para facilitar a abertura dessa tela do notebook, proteção de privacidade para tampar a sua webcam e ninguém vê através dela. Temos alguns microfones aqui, né? Que um microfone é para captação, outro para redução de ruído, mas não tem lá essa qualidade. O webcam e câmera de notebook geralmente não tem uma boa qualidade, nesse caso aqui também não vai ser diferente. Como a maioria dos notebooks não vai ter uma qualidade boa para chamada de vídeo nem para chamada de áudio, é só um quebra-galho, você só usa em último caso mesmo. O ideal é ter uma webcam externa. Os únicos notebooks que têm uma boa qualidade são os MacBooks da Apple e alguns notebooks gamers. A grande maioria tem uma webcam bem podrezinha. Uma coisa interessante desse notebook é que ele traz um visual mais curvo, então a gente tem aqui meio que um espelhado aqui na parte que fica a câmera, um canto bem arredondado, bem moderno, né? Lembrando aquele novo Liquid Glass da Apple. Descendo mais um pouco, podemos ver que a dobradiça é contínua. Muito bom, Lenovo. Essa dobradiça dura bastante. Ela divide melhor o peso, aguenta mais o movimento de abrir e fechar, enquanto aquelas dobradiças que ficam no canto tem ali uma qualidade um pouco mais inferior. Então essa aqui ela dura mais, vai aguentar mais, né? Você não vai ter problemas com elas com o passar dos anos, como aconteceria se fosse outro tipo de dobradiça, o que é um ponto positivo também estruturalmente para esse notebook. O teclado mudou bastante, né? Nessa versão aqui a gente pode ver que ele tá um pouco mais liso, podemos dizer assim, ele não tá tão saltado para fora. Então a gente tem um teclado ali um pouco mais rente, mas ainda existe o rebaixamento. Você consegue apoiar a sua mão na base do notebook e digitar de maneira mais ergonômica. Uma coisa interessante é que o touchpad está enorme, né? O que é bom, porque vai permitir que você alcance ali os cantos da tela sem ter que passar o dedo mais de uma vez no touchpad, com um design bem simples, né? Não tem nada muito inovador aqui. Uma coisa interessante desse notebook são os cantos curvos dele, então a gente, diferente lá daquela linha quadradona da Lenovo, a gente tem aqui os cantos bem arredondados, lembrando bastante aqui já esse design que eles fizeram na câmera. Eu gostei bastante, esse notebook ficou visualmente muito bonito, bem agradável. Quanto ao teclado, você pode ver aqui, ó, na visão de cima, né, dá pra ver aqui porque ele tá um pouquinho saltado, mas esse teclado é bem rente realmente ali ao teclado convencional para não estar encostando na tela. Na parte superior, pessoal, a gente pode ver, ó, que não tem botão de ligar, já vou mostrar para vocês como é que faz para ligar esse notebook. E aqui não aparece a tecla cedilha, mas o notebook chega na sua casa com a tecla cedilha, tá? Porque essa foto aqui tá num padrão americano, mas o notebook chega na sua casa com o teclado brasileiro, tá? Não precisa se preocupar. Se acontecer, né, você pode devolver, acionar a devolução aí da Amazon e etc. Não chegar com a cedilha, né? Não, o notebook você esperava que não vai ser tão útil para você aqui no Brasil. Bom, pessoal, aqui tem um ponto de interrogação, atalho para a inteligência artificial da Microsoft, tá? Que já vem com o sistema operacional. E aqui uma linda soundbar, né? Na verdade, eles colocam aqui vários furos, mas aqui só tem 2 alto-falantes, tá? Não é uma soundbar completa como acontece realmente em uma soundbar. Mas é uma qualidade de áudio mais ou menos. Bom, pessoal, aqui a gente consegue ver as portas do notebook e aproveitando já vou mostrar onde é que liga ele, né? Bem aqui na lateral você pode ver que tem um LEDzinho e tem com uma espécie de botão bem rente também ao teclado, né? Esse notebook é realmente slim, como o nome dele fala. Então o botão de ligar fica aqui nessa lateral. E como ele tá bem rente, né? Não tem aquele risco ali de você acabar colocando na mochila e alguma coisa prensar e ligar sem querer. Depois temos uma entrada para o SD card, que ela também tem os cantos arredondados, ou seja, ficou bem bonito, né? Você consegue colocar o cartão SD aqui, com cartão de memória pequeno dentro, acessar a câmera de segurança, arquivos e etc. Uma saída USB. Essa saída permite que você utilize USB, teclado, mouse, microfone, ventilador, o que tiver saída USB, entrada USB, você consegue utilizar nessa porta, tá? Então ela é um USB tipo A. E na lateral seguinte tem entrada para carregamento do notebook. Uma saída USB novamente, totalizando 2 USB tipo A, dá para conectar um teclado e um mouse com fio. Em seguida, uma saída HDMI para você conectar no projetor, para projetar a sua tela, assistir um filme, apresentar um trabalho, um TCC, relatórios financeiros, alguma coisa para o teu cliente, né?
vai ser por meio dessa porta que você vai conectar num projetor, numa TV, num monitor secundário para trabalhar com duas telas ao mesmo tempo. Também é possível nesse notebook. Em seguida, uma maravilhosa saída USB-C. Essa saída vai servir, pessoal, justamente para você conectar adaptadores, né? Uma saída USB convencional pode conectar dispositivos USB-C normalmente, mas principalmente um adaptador de Ethernet, né? De RJ45, já que esse notebook não tem a entrada para cabo de rede, você consegue estar colocando um adaptador de boa qualidade e conseguir usar a internet via cabo com bastante tranquilidade, caso seja necessário em seu trabalho. Essa é a principal utilidade que eu vejo hoje para a porta USB-C em um notebook. Você pode comentar outros se você quiser sugerir. Temos também, pessoal, aqui uma combo de áudio para você conectar o fone de ouvido, né? Escutar, gravar áudio, conectar um microfone externo, né? Desde que tenha a conexão necessária para isso aqui, que são 3, que é uma conexão de 3 linhas, né? Então tem que ser um cabinho com 3. Se for só com 2, não vai funcionar muito bem. Mas dá para conectar um fone de ouvido normal, microfone e áudio para você reutilizar aí, desde que ele tenha um cabo único. Caso não tenha, aí você precisa usar um adaptador. Bom, pessoal, aqui embaixo do notebook tem a ventilação dele. Nós temos aqui, ó, um belo apoio aqui para o notebook ficar na mesa, não encostar diretamente na mesa. E aqui embaixo a gente consegue ver muito bem como é que fica o notebook fechado com a abinha que facilita a abertura da tela. Então a gente tem umas fotos promocionais aqui, várias coisas sobre esse notebook. E de fato, ele é muito bonito, né? A logomarca da Lenovo bem interessante também. Mas será se ele vai te agradar? Será se ele vai te ser útil, né? É isso que a gente vai ver agora. Será que o notebook, além de ser bonito, é bom? Porque o preço dele é consideravelmente alto, né? Ou seja, tem que ser um notebook que valha o preço dele. Bora começar agora analisando as especificações técnicas. Não precisa sair do vídeo, vou falar de uma maneira que todo mundo possa entender, mesmo que você não entenda nada de notebook. Pessoal, a gente vai usar o título aqui. Eventualmente eu vou pegar mais informações que eu já selecionei fora aqui da Amazon para estar passando para vocês, para melhorar a qualidade das informações também para quem já entende um pouco de notebook, tá certo? Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 até esse RH10 aqui. Isso aqui é um modelo do notebook, e aqui embaixo a gente tem um modelo mais específico dele. Isso aqui é para você pesquisar preço em outras lojas. Às vezes você quer comparar o preço desse notebook lá na Amazon em outra loja. Você vai pesquisar por esse modelo específico para não correr o risco de você comprar outro notebook pensando que é o mesmo, tá? Porque pode acontecer, tem vários notebooks iguais, mas que por dentro são muito diferentes. Então é importante prestar atenção no modelo. Mas não se preocupa que aqui embaixo eu coloco vários links para você já só clicar e ver qual é o que tá o melhor preço para você, certo? Depois que a gente vê o modelo, a gente vê o processador, que é o Intel Core i5-13420H. É um Core i5, 13 significa que ele é da 13ª geração, 420, pessoal, o modelo do processador, que é um modelo mais voltado para notebook, e o H significa a quem esse notebook foi feito, mais ou menos isso, né? Qual o intuito desse processador? O H significa High Performance lá na Intel, que significa alta performance. Então, um processador voltado para quem necessita do melhor desempenho possível do processador. O processador é o cérebro do notebook, é ele que trabalha com todas as informações. Quanto mais potente, mais rápido, inteligente ele for, melhor ele vai fazer tudo e mais rápido também. Você acaba tendo ali uma melhoria de desempenho geral no notebook, tendo um bom processador nele. Não depende só do processador, tem outras coisas que eu vou falar já, mas em resumo, esse processador é muito bom. O Core i5 é um pau para toda obra. Ele vai servir muito bem para o estudante, para o professor, para o advogado, para quem trabalha em escritório, para quem quer começar uma edição de vídeo amadora no Filmora, até mesmo no Premiere, para você se aventurar ali. Ele não é o notebook ideal profissional para você trabalhar com a edição de fotos, imagens e vídeos, mas dá para você se adentrar nesse mercado. Roda T-Sims 4, roda GTA V, né? Não nas melhores qualidades gráficas, mas roda. Então, um processador que realmente vai atender todos os públicos, mas ele não é essencialmente o melhor para trabalhar com vídeo, edição 3D e etc. Mas para escritório ele é excelente, para estudante ele é excelente, e para tarefas mais avançadas, como planilhas grandes, até quem está se aventurando no mundo da programação, ele vai se sair muito bem também. Em resumo, é esse o processador. Em seguida a gente tem 8 GB. Essas 8 GB são na memória RAM. A memória RAM é um tipo de memória, pessoal, que ela não é permanente. Então ela só funciona quando o notebook está ligado. Quando você desliga, ela apaga completamente. Ela só serve para você abrir e usar aplicativos ao mesmo tempo no seu notebook, tá? Como é que é isso? Quando você abre o Facebook, você está consumindo uma parte dela, e quando você abre o YouTube, às vezes você está com o Facebook e o YouTube abertos. Ele só consegue ficar os dois abertos ao mesmo tempo por conta da memória RAM. E quanto mais coisas você vai abrindo, essa memória RAM vai enchendo e chega uma hora que não dá mais para abrir tanta coisa. É por isso que quando você tem várias abas abertas do Google, o notebook fica travando ali, porque cada aba está consumindo um pouquinho de memória e atingiu o limite. Ou seja, quanto mais memória você tem, mais abas você consegue abrir,
mais aplicativos você consegue usar ao mesmo tempo e mais fluidez o notebook trabalha. Uma boa quantidade de memória RAM vai tornar o notebook suave, sem travamentos. Hoje em dia, o mínimo recomendado para a maioria das pessoas, o advogado, o contador, o estudante, são as 8 GB no mínimo, tá? Então a gente está aqui dentro do mínimo para ter um uso aceitável. Pode ocorrer um travamento ou outro, mas é um uso bem aceitável, bem suave, que vai ser muito raro algum travamento devido à memória RAM. Agora, se você é mais avançado, usa planilhas muito grandes, usa aplicativos muito pesados, aí o mínimo para você já são 16 GB. Deixa eu te falar como é que funciona essa memória desse notebook. Esse notebook, pessoal, ele pode ser expansível até 24 GB de memória RAM, ou seja, você compra com 8, mas pode colocar até 24. Como é que funciona essa expansão? O notebook vem com a memória RAM soldada. O que significa isso? Ela está presa ali na placa, não dá para se trocar, não dá para tirar ela, que é essa memória aqui de 8 GB com 4.800 MHz, DDR5. Você tem um slot nesse computador que está livre, ou seja, não tem nada nele, que é para justamente você colocar outra memória RAM. Você pode colocar outra de 8, fica 16, ou então você pode colocar uma de 16, que fica 24. Mais do que 24 GB, o notebook não reconhece, então você consegue expandir até 24 GB, o que vai melhorar consideravelmente o desempenho e a fluidez desse notebook. Ele já vem bom para ser utilizado, mas se você puder adicionar mais memória RAM, vai ficar melhor ainda. Depois da memória RAM, a gente tem 512 GB SSD. Isso aqui é o armazenamento permanente, é aquele que você pode desligar o computador, pode desligar o notebook e tudo que está salvo lá continua salvo. Se ligar, você vai encontrar novamente. Então você salva uma foto, um vídeo, fica tudo salvo nesse armazenamento permanente. O SSD é excelente, muito rápido, uma das melhores tecnologias que a gente tem hoje em dia, só que não vem as 512 GB livres. O Windows 11, que é o sistema operacional desse notebook, ele vai consumir em torno de 26 GB. Então a gente vem com 480, 490, mais ou menos nessa média livre para utilizar. Não vem as 512 GB por inteiro, tá? As 512 GB é o tamanho da capacidade de armazenamento, mas não entra aqui nessa informação quanto o sistema operacional consome. E com o passar do tempo ele vai consumindo mais. A respeito do SSD, o SSD que está nesse notebook é NVMe, que é um dos melhores que a gente tem hoje em dia, o mais rápido, né? O melhor tecnologia, a melhor qualidade. Você pode estar expandindo também. Um slot vem ocupado com 512 GB e vem um slot vazio. Porém, a marca não especificou até quanto você pode colocar de SSD nesse notebook que vai ser reconhecido pela placa-mãe. Tá? Não tem especificado, mas vem com slot NVMe também vazio para você utilizar. Um M2 NVMe. Agora, o Windows 11, eu acabei já entrando no assunto devido aqui ao armazenamento. É um sistema muito fácil de utilizar. Você vai pegar muito rápido. Caso você precise de ajuda, tem milhões de tutoriais aqui no YouTube. Qualquer problema você resolve em minutos. E a gente tem a tela, que aqui foi especificado apenas 15.3 polegadas, mas não tem mais tantas informações. Se a gente descer aqui, eles vão falar o restante, certo? Então nós temos aqui, pessoal, ó, tela 15.3 polegadas Full HD. Full HD é uma resolução excelente. Provavelmente você esteja vendo esse vídeo em Full HD. Se não, você aperta aí nas configurações e muda lá para a imagem de alta qualidade que você vai assistir esse vídeo Full HD e ter uma ideia do como é que funciona a tecnologia, né? Mas a informação mais importante dessa tela, pessoal, é essa aqui, ó, IPS, porque o IPS é o painel da tela, é ele que permite que o notebook tenha boas cores, que ele tenha bons ângulos de visão, e o painel IPS é um dos melhores que a gente tem no mercado hoje em dia. Tem o WVA, que é praticamente a mesma coisa do IPS, mas a gente tem um notebook com a tela excelente que não vai te dar dor de cabeça nenhuma. Então, pessoal, do começo até agora, 0 pontos negativos para esse notebook. Realmente eu demorei bastante tempo para gravar um vídeo de notebook que não tivesse um ponto negativo assim explícito, né? Parece que eles analisaram os vídeos do canal, viram tudo que eu tava falando ali e construíram um notebook, né? Suspeito disso porque ele tá exatamente aqui da maneira como eu gosto de falar. Veio com um bom processador, boa memória RAM, capacidade de expansão tanto de memória RAM e processador de armazenamento, perdão. Veio com uma tela ótima, né? Uma 15.3 polegadas, é menos do que a maioria dos notebooks, mas ainda assim é uma excelente tela com bordas bem consideráveis para proteger a tela. E também, pessoal, a qualidade da tela, uma tela IPS é fantástica. Notebook de R$ 3.995, a gente tem vários notebooks na faixa de 2.700, 2.800 que tem uma tela com painel horrível. E esse aqui tá com um painel excelente. Bora ver agora as avaliações, o que as pessoas que compraram têm para falar desse notebook. Ele tem mais de 100 compras, mas apenas 5 avaliações. A maioria das pessoas
pessoas que compram não avaliam. Vamos ver aqui a Dulce Costa. O notebook veio bem embalado em 2 caixas, chegou no dia seguinte à compra e ainda está sendo testado no uso, 7 dias testando. Gostou da cor, mesmo sendo material de plástico, parece ser metal, parece ser resistente. Uma queixa é que não vem com manual e falta mais informações para quem está comprando e usando pela primeira vez o notebook. Sobre que acessório comprar para que seja carregado pela porta USB-C, pois foi esse o motivo da compra. Eu não entendi aqui, não entendi. Outra avaliação é sobre a bateria estar descarregando rápido quando eu preciso usar o app de estudos online. Quase que eu me esqueço, o notebook, quando tem um processador de WIG Performance, né, o processador i5 de alta performance, a bateria não costuma ser preservada, porque ele consome bastante energia para ter um bom desempenho. Então, realmente, a bateria de notebook não vai durar tanto, tá? Assim, em questão de uso durante o dia. E temos aqui mais uma avaliação do Thiago Romualdo Nascimento, né? Perfeito, excelente notebook, valeu cada centavo para o tipo de trabalho que faço, ele serviu muito bem. Bora abrir esse vídeo aqui da moça, eu acho que ela vai abrir aqui o notebook, né? Na verdade é só abrir na caixa aqui do notebook, mas tranquilo. A gente tem uma foto dele fechado na caixa, né? Que é da Dulce também. Bom, pessoal, e a respeito das avaliações é isso, né? Ainda são poucas, são apenas 5, né? A maioria das pessoas que compraram não avaliaram ainda. Normalmente, quando o pessoal compra e não avalia, é porque o notebook acaba sendo bom mesmo, né? Normalmente o pessoal vem avaliar o notebook quando ele é ruim, aí a pessoa tá naquela raiva e quer realmente avaliar negativamente. Olha só, se você for comprar esse notebook, usa os links da descrição. Hoje em dia tá tendo muito golpe. Não caia em golpes de site falso. Tem site igual a Amazon. Você vai lá, bota seus dados e compra e não chega nada na sua casa. Você foi ali golpeado. Então, tô deixando os links oficiais, as lojas oficiais aqui embaixo para não ter esse risco e também se ajuda o canal. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Se você tem uma semana abençoada, não se esquece de deixar o like, comentar e se inscrever. E se você tem esse notebook, comenta aqui embaixo o que você está achando dele, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Jesus nos permitir.